Bom dia, meus amores. A vovó Gildoca aqui, ela é a rainha do sorriso, gente. Eu adoro sorrir. Eu sou aquela pessoa que eu já acordo sorrindo, gente. Eu já acordo sorrindo. Mas ontem à noite, eu comendo um pão com ovos, que eu gosto muito de pão com ovos, quebrou meu dente, gente. Eu tô aqui, ó, banguelinha. Eu ia colocar uma máscara agora para fazer esse pequeno vídeo aqui, esse curto vídeo, mas eu pensei assim, ó, eu não vou colocar máscara só porque eu tô faltando um dente, gente. Afinal de contas, eu nasci, o dente é bonito para estética, sim, mas eu não nasci com dente. Eu não nasci com dente, gente. Então eu tô fazendo essa pequena live assim. É assim, ontem eu tava com um problema grande, Deus ajudou e tá libertando já. Eu acredito que começou já a libertação. Eu acredito. Eu não vou falar qual o problema que eu tava ontem. Eu vou falar qual o problema que eu tava 12 anos atrás, que era tomando remédio antidepressivo, 2 tipos de remédio. Aí, mais ou menos um mês atrás, eu consegui tirar o antidepressivo 60%. E eu estou muito bem, graças a Deus. Então, gente, hoje nem live eu fiz, só fiz meia hora de live, porque eu gosto de sorrir, gente. Ai, gente, eu adoro sorrir, gente. E eu não queria sorrir sem esse dente aqui, meu pai do céu. Aí ontem Deus começou a resolver o problema que está na minha vida. E eu já vou adiantar para vocês, não é problema de doença, graças a Deus. Tem doença na família? Tem. Mas a cura está garantida porque o Deus que eu sirvo não desampara. O Deus que eu sirvo, Ele liberta. Quando foi ontem à noite, eu comendo pãozinho com ovos lá. Gente, pão com ovos não é duro. Fez proque no dente. Eu já consegui agendar com o dentista agora às 14 horas para resolver isso aí. Não sei se vai ser um trabalho fácil, se vai dar para colar, ou vai ter que fazer um implante, eu não sei. Deus proverá. Tomara que dê para colar, né? Porque o implante está muito caro e no momento eu não estou podendo. Então, tava falando com meu marido agora dos irmãos, né? Eu chamei ele para live aqui. Eu falo que todos nós somos irmãos e a minoria, aliás, não acredita. Falei, sabe por que nós somos irmãos, gente? Somos todos filhos de um pai só. Todos filhos de Deus. Aí nós estávamos falando sobre Jesus Cristo, quando ele tinha 12 anos, que ele separou dos pais, e os pais ficaram procurando, e quando encontraram, ele estava lá falando com os mestres deles, sacerdote. Jesus falou, nós estamos procurando o meu filho Jesus. Jesus falou, o meu pai e minha mãe e meus irmãos são aqueles que me seguem. Então nós somos todos irmãos. Isso não significa que não é para você amar o teu pai e a tua mãe, porque isso é bíblico. Honra o teu pai e a tua mãe. E ama seus irmãos como a ti mesmo. Gente, me perdoa, gente. Me perdoa, mas me perdoa eu estar com essa aparência aqui, dente, mas é só aparência, é só físico. Isso aqui um dia tudo vai acabar. Tudo isso aqui, essa carne aqui, um dia não vai estar mais aqui. Mas enquanto eu estiver aqui e Deus falar que é para mandar, que é para falar, eu vou falar. Eu quero sentir a presença do Espírito Santo igual eu sinto todos os dias. Eu pedi tanto essa presença do Espírito Santo e Deus me deu. Deus me deu, eu abri o canal para outros objetivos, mas eu chego aqui em frente a essa câmera e Deus fala, filha, fala do meu nome, porque o dia que Jesus voltar, ninguém vai poder falar que não ouviu falar da palavra de Deus, porque Deus vai falar, Jesus vai falar, aquela irmã simples, aquela irmã idosa, que demorou 5 anos para abrir um canal. Ela abriu o canal para falar com a palavra de Deus. Ela achava que ia falar de 1000 assuntos.
E eu falo de vários assuntos, mas quando eu chego aqui, o primeiro assunto é falar da palavra de Deus, é falar da libertação que eu tive, é falar das provas que eu tive, é para falar que eu comecei a trabalhar com 8 anos, é para falar que aos 50 anos eu saí do Brasil e trabalhar, é para falar que hoje eu tô com 68 e ainda trabalho, e eu louvo a Deus por Deus me dar essa força. Então é isso, gente, é mais forte do que eu. Hoje eu cheguei aqui para tratar de outro assunto. Isso está acontecendo há uma semana que eu chego aqui para tratar de outro assunto. Mas logo em seguida vem Deus do meu coração e fala da minha palavra. Fala porque eles precisam saber que eu existo. E eu fico muito contente, gente, porque nas minhas lives, eu estou falando da palavra de Deus, entra 30 pessoas. 20 dá uma olhadinha e sai fora, mas 10 conseguem me ouvir, e mesmo aqueles que saíram, que não ficaram até o fim da minha live, por um segundo eles ouviram a palavra de Deus. Então eles não podem chegar no último dia, no dia do retorno, e falar: eu não ouvi a palavra de Deus, porque você ouviu. Porque tem um irmão lá na praça pregando a palavra de Deus, você passa, você está com tanta pressa na vida, não sei do que, porque o final é para todos, você está com tanta pressa, você que tem o nariz para cima, que acha que não precisa do seu irmão, você que não dá um bom dia para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, o seu marido quando acorda, você que já acorda de mau humor, você que acha que você é o pior de todos. Você tem teto para morar. Você nunca passou fome ou já passou? Eu já passei fome. Eu já dormi em rodoviária por falta de teto, gente. Mas Deus me levantou. Eu sou uma família de 3 irmãos, no qual eu tive que trabalhar com 8 anos para ajudar a criar meus irmãos, ajudar a dar alimento para eles. E falando em alimento, e você aí, você joga comida fora ou você doa? Gente, ainda infelizmente, por mais que o governo está fazendo um bom trabalho na parte de alimentação, ainda tem gente passando fome, gente. Ainda tem gente passando fome. Não dê dinheiro, dê condições da pessoa trabalhar e ter o seu próprio trabalho. Não dê dinheiro, porque o dinheiro você não sabe em que eles vão usar. Aí o pessoal fala assim: ó, mas se ele usar para coisas ilícitas, você já deu, você já fez sua parte. Não, se você sabe que aquele dinheiro vai ser usado para coisas ilícitas, não dê. Não dê dinheiro, dê condições. Porque aconteceu comigo, eu saindo de uma padaria famosa aqui em Londrina, que tem um pãozinho muito bom, eu fui lá comprar os pães da tarde, eu tô saindo da padaria e vem uma pessoa pedindo dinheiro. Eu falei: eu não tenho dinheiro aqui, eu paguei com cartão lá na padaria. Eu falei: mas eu tenho pão quentinho, você quer? Ele falou: eu quero. Tirei 2 pães e dei para ele. Quando eu cheguei na esquina, Deus me deu de olhar para trás. Quando eu olhei para trás, o pão estava sendo jogado no lixo. Estava sendo jogado no lixo. Por quê? Porque ele não queria pão. Porque ele queria o dinheiro para aquelas coisas lá que vocês sabem. Então, gente, não dê dinheiro, dê condições, dê uma marmita, dê uma cesta básica, dê uma roupa, essa roupa que doa para o bazar do Hospital do Câncer, pronto. Porque eu conheço, porque eu sei que essa roupa vai ser vendida e vai ser transformada em dinheiro para dar alimento para aquelas pessoas que vêm de fora. Porque tem ali um centro ali perto do Hospital do Câncer, o Pio 12, que eles recebem as pessoas de fora. Ele recebe a pessoa de fora para descansar, depois de uma quimioterapia, depois de uma radioterapia, e eles dão alimento de graça. Esse bazar é para isso. Teu guarda-roupa está amarrotado de roupa, tira a parte que você não gosta, o que você não usa, o mesmo que você goste, leva lá no Hospital do Câncer, que eles vão transformar isso em dinheiro. E esse dinheiro vai transformar em alimento. Eu mesma, eu vou ao bazar, levo a roupa que eu quero doar e compro aquela que eu quero para mim. O pessoal às vezes me vê com a roupa de grife aqui, me chamaram até de rica, que olha eu com cara de rica.
Gente, essa roupa de grife que eu tô usando é comprado no bazar, porque no bazar eu tenho um destino certo, no bazar tem um destino certo para alimentação dos que não tem, o das pessoas que vêm de fora, como eu já falei aqui. Então ajuda o teu próximo, gente. Se você tem muito, ajuda com muito. Se você tem pouco, ajuda com pouco. Se você não tem nada, divida o seu amor com essa pessoa. Vá ao encontro dela, ouça ela. Você não é terapeuta. Você não é terapeuta, mas você pode ajudar. Você pode ajudar ouvindo. Você tem que ouvir a pessoa. Você não tem que contestar essa pessoa. Você tem que ouvir essa pessoa, orar e pedir discernimento para Deus. O que você pode fazer? A caridade não é só dar alimento. A caridade é você ir na rua e falar um bom dia. A caridade é você dar um abraço numa pessoa que você não abraça faz tempo. A caridade é você falar para os seus pais que você o ama. A caridade é você perdoar, gente. Porque o perdão é tão difícil, gente. É tão difícil. Só que o perdão é um dom. E dom e amor só dá aquilo que tem para dar. Se você é uma pessoa irada, você não tem como dar amor. Você não tem como amar nem a Deus se você não amar a si próprio. Porque se eu me amo, eu posso distribuir amor. É igual a saúde. Se você não cuida da tua saúde, você não tem como cuidar do semelhante, porque você também está necessitada de cuidado. Então cuide da sua saúde. Durante 12 anos eu cuidei da minha saúde mental, até que um dia eu cheguei e clamei a Deus. Agora, não faz muito tempo, gente, 20 e poucos dias. Falei, meu Deus, eu não quero mais tomar medicamento para minha cabeça. Se Deus, se ti, meu Pai, é dono de todas as causas, se ressuscitou Lázaro, se fez o cego enxergar, se fez o paralítico andar, se multiplicou, transformou a água em vinho, se aumentou o azeite da viúva, por que não pode me tirar, meu Pai? Há quanto tempo eu peço, Senhor da glória? Me liberta, né? Ainda que seja aos poucos. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu orei a Deus e tirei por conta própria. Não faça isso. Eu tirei por conta própria o remédio. Um eu tirei por inteiro, o outro eu tirei ao todo 60%, um por inteiro e o outro eu tirei 5, eu tomava um de 15 miligramas, estou tomando de 10 miligramas. E o Senhor está me sustentando, eu não estou achando falta desse remédio e vai chegar uma hora que eu vou tirar todo esse medicamento. Aí o pessoal fala assim, ai... Não tem cura, depressão generalizada, borderline não tem cura sim. Como que não tem cura? Como que não tem cura se o cego enxergou, se o paralítico andou? Tem que fazer igual a Zaqueu, gente, desce dessa árvore. Hoje não está em cima da árvore, você fala que está em cima do muro. O que está em cima do muro não é o bem, o que está em cima do muro é o mal. O coisa ruim que fica em cima do muro, observando, para ver se você tropeça em alguma pedra, para você ver se você entra em pecado, para ele levar para o lado dele. Porque ele sabe que ele vai ser amarrado, que ele vai ser dominado, e ele quer pegar todos o possível e o impossível para ele. A gente é fraca, então eu peço, nunca fale que está em cima do muro. Desça desse muro, que aqui embaixo tem amor, aqui embaixo tem libertação, aqui embaixo tem Deus vivo para te ajudar. O Zaqueu estava lá em cima da figueira, o Zaqueu estava em cima da árvore, para ver Jesus passar. Jesus falou, Zaqueu, desce da árvore. Desce da árvore. Então, desça do muro. Não fica em cima desse muro. Ficticiamente falando, não fica em cima desse muro. Porque aqui embaixo há abundância para você. Aqui embaixo tem amor para você.
Aqui embaixo tem condições para você. Hoje me deu de falar isso, gente, porque tem pessoas precisando, Pai. Eu também preciso, Pai. Mas eu é assim, a aprovação vem, ainda que demore 12 anos, ainda que demore uma eternidade. Deus tem me libertado, Deus tem me curado, Deus tem me tirado do fundo do poço. Eu sou grata, porque o meu marido também, que já vai fazer 94 anos agora, que eu tenho colocado o vídeo dele aqui, Deus tem libertado ele. Com 82 anos, abriram o peito dele, colocaram uma válvula. Logo em seguida, no mesmo ano, colocou o marca-passo. Ele tem fibrose pulmonar. Ele é renal crônico leve. Ele tem N enfermidades, gente. Mas ele está firme. Ele está firme porque Deus falou. Irmão, não chegou a sua hora. O mês passado, minha gente, ele ficou internado 15 dias. 15 dias? Não, foi mais de 15 dias. A primeira vez ele foi internado 2 dias, depois 3 dias, depois 7 dias e mais 7 dias a domicílio, gente. Ele ficou internado, ele teve sepsis, gente. É uma doença que nem jovem às vezes aguenta. E naquele dia eu temi, naquele dia, naquela Santa Casa de Londrina, eu temi pela vida do meu marido. Falei, meu Deus, é meu companheiro, eu não posso ser egoísta, porque ele já viveu 93 anos. Só que o jovem também morre, certo? Os jovens também estão morrendo. Infelizmente. Uns por vício, outro porque chegou a hora. Aqui na terra a coisa tá difícil. Muita maldade, muita mulher sendo eliminada aí pelos homens que dizia amar. Apocalipse. No final dos tempos não ia ser pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa. Pois está acontecendo. Como que você não acredita num livro desse? Por que você diz que esse livro foi escrito pelo homem? Ele foi escrito pelo homem porque Deus deu discernimento para esse homem. Porque essa palavra vem de longa data. Mas está acontecendo. Veja lá Apocalipse. Tudo que está escrito está acontecendo, meus amores. Mas nunca é tarde para você se redimir na presença de Deus. Porque eu me redimi. Eu já passei fome, eu já dormi na rua. Com 8 anos eu comecei a trabalhar. Com 15 anos vim para a cidade grande trabalhar. Com 50 anos saí do Brasil, cheguei lá fora. O que aconteceu? Trabalhar. 12 horas por dia trabalhando. Até que um dia eu recebi um telefonema do meu marido falando que ia operar o coração. Voltei para o Brasil para cuidar dele. Chegando aqui, o que eu faço com 68 anos, meus amores? Trabalhar. E eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus, porque Deus está me dando força para trabalhar, gente, agora. Porque teve uma época que eu não saía do meu quarto. Teve uma época que se eu fosse no shopping com meus filhos, eu falava para eles, fica aí que eu vou embora. Porque eu tinha pânico, porque eu tinha uma depressão, uma ansiedade fora do normal. Eu não podia ver gente, eu não limpava a minha casa. Hoje a minha casa brilha. Eu não tinha coragem nem de falar a paz de Deus para o meu marido. Eu não tinha coragem de nada, mas era a depressão, essa doença que chegou, essa doença que é do século, essa doença que eu acredito que boa parte dela não é física, boa parte dela é espiritual, e você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa orar de madrugada, você precisa ajoelhar aos pés da sua cama, se for possível, deite com a sua barriga no chão e clame a Deus, porque Ele vem ao teu socorro. Ele vem ao teu socorro. Hoje eu estou aqui, gente, sendo grata a Deus, mas eu estou com o coração apertado, meu Pai. Muitos problemas para resolver, mas eu tenho certeza que Deus já está
resolvendo para mim, não na hora que eu quero. Pode ser que não seja amanhã, pode ser que não seja depois de amanhã, mas pode ser que seja daqui umas horas, e eu acredito, porque se eu não tiver fé em Deus, gente, eu nada sou, você nada é, gente. Agora você aí, você está precisando do que hoje mesmo? Alimento? Enfermo na sua família? O que você está precisando hoje? Vai lá, clama a Deus. Clama a Deus. Deus já sabe do que você precisa antes de você clamar. Mas seja humilde, ajoelhe aos pés da sua cama e clama a Deus e peça a Ele e peça perdão dos teus pecados, porque pecado todos nós temos. Mas tome cuidado com os pecados mortais. Que mesmo os piores pecados Deus perdoa. Só que você tem que se arrepender de verdade. Porque não adianta você se arrepender de manhã. Não adianta você fingir perante Deus que você se arrependeu. Não adianta, porque Deus é vivo, Deus é maravilhoso e Ele conhece o teu coração. Ele sabe se você está falando a verdade ou não. Meus irmãos, quando eu criei esse canal, depois de 5 anos que eu queria criar o canal e eu tinha vergonha, hoje eu não tô com vergonha nem de mostrar minha banguela aqui não, viu gente? Que logo mais vai ser resolvido. Eu tinha vergonha, eu achava, gente, que ninguém ia me seguir, gente. Eu achava que eu não ia ter mais de 200 inscritos durante um ano. Durante um ano. Eu pensei assim, vai chegar um ano eu vou ter 200 inscritos. Tipo assim, 70 familiar e mais alguns lá que vão gostar dessa vovó aqui, dessa coroa, dessa Gildoca aqui. Eu pensei assim, gente. Ontem eu pensei assim, eu vou conseguir uns 850 votos, até, porque eu estava com 833, né? Eu pensei assim, eu vou conseguir uns 850 votos, não, 850 inscritos. Hoje Deus está me presenteando aqui, gente, pelas contas que eu fiz aqui, com 860 inscritos. O que vai ser mais difícil vai ser conseguir as 4.000 horas, mas não é difícil quando se tem Deus de verdade. Não é difícil quando você sente a presença do Espírito habitando em você. Nada é difícil. Aí eu criei o canal porque eu via o Felca. O Felca é um rapaz que ele tem depressão. Ele não tinha, ele tem depressão até hoje. Ele é londrinense. E ele é uma pessoa maravilhosa, gente. Ele faz tanta coisa boa, só que ele não gosta de se aparecer nessa parte aí. Ele é uma pessoa que ele rejeitou milhões, porque ele não quis fazer propaganda de jogos que está destruindo as famílias, que você está perdendo aquele que você tem por ganância, porque você já tem, você quer mais, aí você vai lá nos jogos online para conseguir mais e mais e mais, e você perde tudo aquilo que você tem, e você perde a tua família. O Felca não quis fazer. O Felca, ele entregou aquele casal de pedófilo que estava fazendo mal para as crianças. Gente, grave bem esse Felca. Se é uma pessoa que merece milhões e milhões de seguidores, é o Felca, porque ele só faz o bem aqui. Não é porque ele é londrinense, não, porque também tem outros youtubers que faz o bem. Gente, eu fico tão feliz, gente. Eu fico tão feliz. Não tem explicação, a felicidade sai pela minha cutânea, a felicidade transpira, a felicidade, gente. Problema eu tenho, mas vai ser resolvido, porque Deus já resolveu coisa pior, porque Deus já me libertou de enfermidade que não tinha cura. Eu tinha retocolite ulcerativo, a doença de Crohn, como queira. E Deus me libertou. Eu fui na igreja e veio a palavra da mulher com fluxos de sangue e falou, aqui tem uma irmã que veio buscar cura porque ela está com fluxos de sangue e o Senhor manda dizer que vai te libertar. Isso foi no sábado. Quando foi na terça-feira,
Deus colocou um médico na minha vida, porque a medicina existe. O apóstolo Lucas era médico. E o doutor falou: Gilda, você está tomando o remédio errado. Então eu vou te dar o remédio certo. Comecei a tomar o remédio naquela terça-feira de 1998. 3 dias depois, o sangramento cessou. Eu fiquei desse tamanho, porque o remédio que eu estava tomando era um remédio que era um corticoide muito forte, que eu fiquei inchada, que eu não conseguia trabalhar, que eu não tinha mais pensamento positivo. E eu tinha filho de 7 anos, que eu estava viúva, gente. Eu tinha filho de 7 anos e tinha um rapaz com 22 anos, gente. E esse meu rapaz sustentava a casa, porque eu não conseguia trabalhar. Quem mantinha a casa era esse rapaz, esse meu filho maravilhoso. Gente, eu entrei aqui para falar 10 minutos, gente. Mas eu não consigo parar de falar. Eu tenho que parar na hora que Deus permitir, porque eu tenho coisas a fazer. Eu tenho dentista agendado para colocar o dentinho da vovó Gildoca aqui. Fui liberta, gente. Eu fui liberta, gente. Aí eu sarei, então viúva, né? Viúva há 7 anos. Chegou um dia que eu falei: meu Deus, eu quero arrumar um companheiro. Mas como é que eu ia arrumar esse companheiro, gente? Como que eu ia arrumar um companheiro se eu não saía para barzinho, não saía para night? Eu não tinha coragem nem de ir no mercado. Aí um dia eu orei a Deus e falei: meu Deus, prepara um companheiro para mim, meu Deus. Naquele tempo eu não mexia com internet. Aí Deus colocou na minha cabeça: vai lá, minha filha, coloca anúncio no jornal, explica a tua situação, fala lá o tipo de marido que você quer. Não precisava fazer isso, porque o meu marido já estava preparado por Deus. Mas você tem que tomar atitude, gente. Você tem que tomar atitude. Eu fui naquele jornal e coloquei: procura um senhor viúvo que tenha mais de 62 anos, que queira realmente compromisso, porque eu sou serva de Deus, não posso ficar amaziada. Para encurtar um pouco essa história verídica, veio mais de 15 pessoas me telefonando. Naquele tempo não tinha celular, era só o telefone fixo. Mais de 15 pessoas me telefonando e querendo me conhecer. 90% eram mentirosos, que falavam que era solteiro, que era viúvo, que era divorciado e na verdade era casado. Mas Deus deu tanto discernimento para mim que eu soube escolher, eu soube separar o trigo do joio. Até que o João ligou para mim, o meu marido, ligou e falou assim: ô Gilda, eu quero te conhecer, só que eu tenho 67 anos, eu não tenho 62 só. Eu estou aqui lavando a roupa da minha filha, fazendo o almoço da minha filha, e assim que eu terminar aqui eu vou ao teu encontro, se assim você quiser. Eu pensei assim: meu Deus, ele está lavando a roupa da filha dele, fazendo o almoço da filha dele, ele só pode prestar, meu Deus. Aí ele falou: eu sou da congregação cristã no Brasil, a minha família quase toda são evangélica, eu que estava parada no meio do caminho. Quando foi lá pelas 14 horas, eu liguei para uma amiga e falei: amiga, vem aqui ficar comigo, que vai vir um senhor hoje me conhecer, e se ele tiver uma cara esquisita ou notar que não é boa pessoa, você fica comigo e eu dispenso ele. Se eu notar que ele é gente boa, eu vou dar um sinal e você vai embora. Quando foi 2h40, eu vi aquele carrinho parado ao outro lado da rua, aquele senhor descer, tudo bonitinho, com a capanguinha embaixo do braço, com aquela roupinha combinando. Quando ele chegou em casa, que ele olhou para mim, vou fazer uma brincadeira agora, gente. Ele se apaixonou pela vovó Gildoca.
Eu, no começo, gostei muito dele, mas não foi amor à primeira vista. Mas foi uma empatia, assim. Falei, meu Deus, eu não vou querer conhecer mais ninguém. Aí ele falou, você quer ir domingo? Isso é uma terça-feira, hein? Dia 7 de fevereiro de 99. Quando foi ele falou assim, você quer conhecer minha família? Eu falei, eu quero. No domingo seguinte, fui conhecer a família dele. Uns eram a favor que ele casasse novamente, porque ele tinha 67 anos e eu era muito nova e eu tinha só 42. Uns eram a favor e outros contra. Uma é contra até hoje. Mas eu cuido do pai dela, porque ele cuidou de mim, porque ele levava o café para minhas clientes no salão que eu estava trabalhando, ele fazia massagem nos meus pés. Até hoje ele quer saber se eu vou almoçar para ele almoçar junto. Ele não gosta de almoçar sem eu estar com ele. Eu cuido dele. E ela não gosta de mim. Eu não sei por quê. Porque eu deixei uma vida na Europa para voltar para cuidar do meu marido, gente. Outra mulher tinha, ele tinha 5 filhos. Ele tinha 5 filhos, porque ele perdeu um filho agora vai fazer 7 anos que ele perdeu um filho. Mas ele tinha 5 filhos na época. Outra mulher falaria assim, deixa lá, os filhos cuidam dele. Porque eu estava na Europa ganhando meu dinheiro, meus 150 euros por dia de cabeleireira, pedicure, manicure e depiladora. Mas eu voltei, quando ele telefonou para mim e falou, Gilda, eu preciso de você para cuidar de mim. Eu peguei o primeiro avião, gente, que eu nem gostava de andar naquela empresa aérea, eu peguei o primeiro avião, que atrasou 2 horas para chegar. Quando o avião chegou em São Paulo, eu perdi o voo. O voo que eu peguei lá era para vir de Guarulhos, eu fui para Congonhas. De Congonhas eu peguei o voo, vim para Londrina. Quando chegou em Londrina, o avião arremeteu. E eu falei, meu Deus, não chegou a minha hora ainda porque eu tenho que cuidar do meu marido. Então não chegou a minha hora de partir. Eu fiquei lá sentada na minha poltrona lá, o avião arremeteu, ficamos aqui voando ao redor aqui de Londrina para acabar o combustível, que é assim que acontece, que se o avião pousar de tanque cheio é perigoso explodir, perigoso o avião rachar no meio, porque o trem de pouso não desceu. Mas eu clamei a Deus ali e falei, meu Deus, a minha hora não chegou, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda. Nisso o trem de pouso eu ouvi o barulho, o trem de pouso descendo, o trem de pouso desceu, eu pousei, eu cheguei aqui, eu corri com meu marido, ele teve que operar o coração de emergência, porque ele estava só com 0,7 da válvula, já estava fechando, ele ia partir. Falei, não, você não vai partir. Você não me chamou lá das Europa para vir cuidar de você, agora você vai partir? Não, você não vai. Lá vai nós para o hospital do coração para fazer essa cirurgia. Era tão grave que o médico nem pediu permissão para a Unimed. Primeiro ele operou o coração do meu marido e depois ele mandou a conta para a Unimed. Gente, se eu for falar as bênçãos que eu tenho recebido aqui, eu vou ficar aqui muitos dias falando, gente. Hoje eu vou encerrar, porque eu tenho compromisso de arrumar meu dentinho lá no dentista. Mas à noite eu vou estar de volta na live, gente. Gente, eu nunca pensei em fazer um vídeo de 34 minutos, gente. Eu espero que vocês assistam, porque é gratificante, porque Deus é maravilhoso na minha vida, porque se Ele é maravilhoso na minha vida, Deus é maravilhoso na sua vida. Se você está passando por alguma dificuldade, não importa qual seja, vamos orar junto, vamos formar essa família aqui no YouTube e vamos estar orando junto, porque eu já amo vocês sem conhecer, porque eu tenho certeza que nós vamos chegar lá junto, e chegando junto, nós vamos se manter junto. Um ajudando o outro, gente. Nunca esqueça, gente, que você precisa amar o teu próximo com a si mesmo. E precisa se amar e se cuidar. Deus seja louvado, que assim seja para todos nós. Amém.